Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um estudo do livro O Grande Conflito. Essa série, então, que você está acompanhando aí desde o início, né? No qual nós estamos aqui a cada vídeo, a cada encontro, né? Nós estamos estudando um novo capítulo para entendermos melhor esse livro tão importante do Espírito de Profecia, né? Que é a luz menor que nos guia para a luz maior, né? Para a Santa Palavra de Deus e que nós vamos entregar aos milhões em todo o mundo, né? Então é muito importante que você não somente assista, mas que você também leia o conteúdo desse livro por conta própria, né? Eu até recomendo assim ler antes de assistir o vídeo, para que quando o pastor aqui convidado trazer as explanações, você já está a par do assunto, né? E poder ter uma compreensão talvez mais profunda daquilo que a serva do Senhor escreveu. E hoje, né, é um grande prazer, né, que apresento o nosso convidado, pastor Eliazar Domini, um pastor que vem fazendo um trabalho aí brilhante aí nas redes sociais, também no YouTube, né? Eu sou um novo convertido, como vocês já sabem, né? Faz pouco tempo que me converti à fé adventista, né? E foi bem naquela época, um ano antes do Covid, que o mundo parou e as lives ali do Apocalipse Decifrado e tantas outras, né? Eu tive o prazer ali de acompanhar e logo no meu início, né? Naquele primeiro amor, eu continuo no primeiro amor, né? Não quero que nunca esse primeiro amor se vá, mas que eu buscava entender melhor as profecias, compreender melhor os tempos que nós estamos vivendo, e o pastor Eliazar Domini foi um instrumento do Senhor, né? Para mim, e creio que para muitos outros que acompanharam as lives, né? Juntamente com o pastor Michelson, o Sérgio, o Adriano, né? E tantos outros pastores que fizeram parte, o pastor Gilberto também. Eu agradeço, né? Primeiramente, então, pastor, pela disponibilidade de participar, então, desse estudo do livro do Grande Conflito. E muito obrigado pelos estudos, pelas gravações. Saiba que eu oro por vocês também, né? Imagino que a vida de um pastor não deve ser fácil, o inimigo deve aí querer atrapalhar os planos, mas que vocês sigam firme, né? Que o trabalho de vocês vão dar frutos, né? Já dão Amém. frutos, e o que vocês estão vendo aqui é só pouca coisa, né? Perto de quando Jesus voltar, né? E aí vocês vão ter a dimensão do trabalho que vocês estão fazendo, né? Então, é isso, pastor. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Excelência. Eu fico feliz em participar com você. Ah, Esse é um projeto que a Igreja Adventista já realiza há mais de 10 anos, a entrega dos livros missionários. E pela segunda vez a igreja estará entregando, dentro desse mesmo projeto, o livro Grande Conflito, né? Já foi entregue em uma versão condensada com o nome A Grande Esperança e agora novamente vai ser distribuído. O objetivo realmente é fazer com que esse livro chegue a cada pessoa, que cada um tenha a oportunidade de ler, de compreender e de acordar para o tempo em que realmente estamos vivendo. Atualmente eu estou pastoreando no estado de Connecticut, nos Estados Unidos, e cuido aqui de duas igrejas em Danbury e Waterbury. Já tem um ano que nós estamos aqui, já um ano e vai fazer um ano e um mês agora. Então, sou recém-chegado por aqui, mas Deus tem sido bondoso conosco aqui nesse lugar e temos realizado a obra de Deus aqui de maneira a ver muitos milagres do Senhor. Feita a minha apresentação agora, fica contigo, Excelência. Muito bem. Então, como vocês sabem, né, ou se você caiu aqui nesse vídeo, é o primeiro vídeo que você está acompanhando, nós estamos estudando, então, o livro O Grande Conflito de capa a capa. Vamos estudar aí, com cada pastor convidado, 2 capítulos do livro, e o intuito é a gente ir mais profundo, buscar compreender o que a serva do Senhor escreveu, né? E buscar cada vez mais se aprofundar naquilo que foi escrito há tanto tempo, né? E que cada vez mais está claro, né? Para todos que está se cumprindo diante dos nossos olhos, né? Faz parte desse projeto também a entrega de livros aqui na região.
da qual que eu moro hoje, né, em Lagoa dos Três Cantos, no interior do Rio Grande do Sul. Então, eu moro numa cidade aí que tem 1.600 habitantes, uma cidade bem pequena, mas que está rodeada aí de outras cidades também, a cidade de Não Me Toque, Vitor Greff, e a gente vai estar entregando aí nessas cidades o livro O Grande Conflito, né? Então, faz parte desse projeto também você que quer contribuir. No final desse vídeo, eu vou passar aqui, então, os dados da conta bancária da igreja, e quem se sentir aí movido pelo Espírito Santo a contribuir para que outras pessoas também alcancem e conheçam esse livro, aí você faz a sua doação. Mas, antes disso, vamos iniciar então com uma breve oração. Pastor Eliazar, por favor, ore por nós e pode já iniciar o nosso estudo de hoje. Nós te agradecemos, Senhor nosso Deus, pelas bênçãos que temos recebido do Senhor. Agradecemos pelo teu cuidado, por tua proteção. E agora, Senhor, que vamos iniciar o nosso estudo em cima do livro Grande Conflito. Que o Senhor nos conduza naquilo que vamos conversar e que esse conteúdo seja útil para a igreja e alcance pessoas. Que a tua obra possa avançar sobre toda a terra, Senhor. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Mais uma vez, agradecer ao Guilherme pelo convite. Já estivemos juntos quando ele estava na Austrália. Nós fizemos uma live estudando o livro Eventos Finais. E ele me solicitou fazer uma live hoje, conversar com vocês sobre o livro Grande Conflito, especialmente os capítulos 7 e 8. Esses capítulos têm um foco especial na pessoa de Martinho Lutero. Capítulo 7, a influência de um bom lar. É a parte introdutória da vida de Martinho Lutero e fala da história de seu pai, que era um agricultor, um homem do campo, um homem simples, mas que era extremamente honesto, um homem extremamente diligente. Ele tinha as suas ressalvas em relação à igreja, né, da época, né, a igreja romana, e ele lutou para que o seu filho fosse uma pessoa de bem, honesto, e o desejo, na realidade, do pai de Martinho Lutero é que ele fosse um advogado, pessoa, né, que estivesse servindo em outra área que não fosse a área eclesiástica, né, a área da igreja. Mas os sonhos de Deus para Martinho Lutero eram outros. E, como disse, o desejo do seu pai era que ele servisse em uma outra área, quem sabe ali na parte do direito, mas ele decidiu seguir na linha teológica. Mesmo com muitas dificuldades financeiras, o pai de Martinho Lutero o auxiliou em seus estudos. Entretanto, e ele era um pouco severo, assim, ele era um pouco ríspido na sua disciplina, ele era um pouco duro. Entretanto, com a decisão de Martinho Lutero de seguir na parte religiosa e estudar mais a fundo nesta área religiosa, o pai de Martinho Lutero ficou extremamente descontente com ele. E isso fez com que ele ficasse por volta assim, de 2 anos sem falar com o filho. Eles tiveram sérias dificuldades em relação a essa questão. E Martinho Lutero, então, começou a estudar, a buscar por si mesmo. Ele tinha uma visão assim de Deus um tanto deturpada, acho que essa é a melhor palavra. Ele não via Deus como um Deus de amor, e há uma passagem que diz assim: enquanto ele ia dormir, Lutero ele deitava no seu quarto para dormir, e aí o texto diz assim: ele deitava à noite com o coração triste, olhando a tremer para o tenebroso futuro, e com um contínuo terror ao pensar em Deus como juiz severo e implacável, tirano e cruel, em vez de um bondoso Pai celestial. Então, essa era a visão que Martinho Lutero tinha de Deus, visão que foi, em muito, construída a partir
dos dogmas religiosos da época, que apresentavam um Deus realmente mau, um Deus tirano, e um Deus disposto a lançar você no inferno, condenar você, caso você discordasse de alguma coisa que a igreja falasse, ou caso você, porventura, não pagasse as indulgências da igreja, enfim, você deveria ser uma pessoa extremamente devota para que recebesse o favor divino, para que Deus olhasse para você, e, naturalmente, obedecer sem questionar tudo que a Igreja Católica deveria, então, dizer. Quando ele estava ali por volta dos 18 anos de idade, ele entrou na Universidade de Erfurt, na Alemanha, e a situação ficou um pouco mais favorável para ele, porque ali ele teve o privilégio de, em uma biblioteca, ter contato pela primeira vez com a palavra de Deus, né? Coisa que ele só ouvia dizer, mas agora, enquanto ele examinava ali nos livros da biblioteca, ele descobriu que havia uma Bíblia, ele começou a ler a Bíblia, ela estava escrita em latim. E ali Martinho Lutero, olhando para a Bíblia, o texto diz que ele sentou assim com muita reverência, sabe, com respeito, ele passava as páginas assim, lendo aquele livro, e ele ficava assim sabe, com o pulso acelerado e pensando, eu estou diante da palavra de Deus. E aquilo fez com que ele refletisse bastante, ele pensasse bastante acerca desse livro, e ele falou o seguinte em seu pensamento: quem dera a Deus que eu tivesse esse livro. Quem dera Deus me desse esse livro. Quem dera eu pudesse desfrutar de um livro desse, eu tivesse comigo esse livro. E aí, então, no livro O Grande Conflito, fala que anjos de Deus estavam ali próximos a ele, enquanto ele estava tendo aquela sensação, aquele momento especial, tendo contato com a palavra de Deus pela primeira vez. Para vocês terem uma ideia, naquela época a igreja ela dominava tudo e os leigos não tinham acesso à palavra de Deus. Não existia, assim, uma Bíblia como essa para você pegar na sua mão, levar para onde você quiser, na sua própria língua. Não, a Bíblia era em grego, hebraico ou latim, principalmente o latim, que era a língua que os padres falavam. Então, Martinho Lutero teve esse primeiro contato. Depois ele foi estudar na área teológica, né? Ele, como eu disse, teve ali um impasse com seu pai, e aquela visão de um Deus tirano, de um Deus cruel, de um Deus disposto a destruir qualquer ser humano que não aceitasse tudo que a Igreja Católica ensinava, fez com que Martinho Lutero buscasse sempre o autoflagelo para tentar o favor divino, e ele procurava, através de boas obras, através de um autoflagelo mesmo, de jejuns, de vigílias, de orações, rezas e tudo mais, ele tentava, por muito, fazer com que Deus o aceitasse. Até que um dia, mesmo praticando boas obras, mesmo sendo uma pessoa humilde, mesmo distribuindo, sabe, o que ele tinha com as pessoas necessitadas, mesmo pagando indulgências e sofrendo, etc., como um monge, né? Aquele, sabe, fazendo tudo o que se mandava, mesmo assim ele ainda sentia desesperado. Ele sentia um peso terrível, como se ele sempre estivesse perdido. E aí, então, ele encontrou um amigo chamado Staupitz. E esse amigo piedoso falou o seguinte para ele. Eu vou ler o texto aqui onde cita o que o Staupitz falou para ele, né? O piedoso Staupitz abriu a palavra de Deus ao espírito de Lutero, mandando-lhe que não olhasse para si mesmo, mas que cessasse, a contemplação do castigo infinito pela violação da lei de Deus e olhasse para Jesus, seu Salvador, que perdoa os pecados. Em vez de torturar-te por causa dos teus pecados, lança-te nos braços do Redentor, disse Staupitz para Martinho Lutero.
confia nele, na justiça de sua vida, na expiação de sua morte. Escuta ao Filho de Deus. Ele se fez homem para te dar a certeza do favor divino. Quando ele falou essas palavras foram como uma flecha a atingir Martinho Lutero. E ali, então, ele sentiu a paz, ele começou a sentir paz. Lutero ele foi ordenado ao sacerdócio e sendo chamado de claustro para o cargo de professor da Universidade de Wittenberg. E ali ele, então, se aplicou aos estudos das escrituras, né, nas línguas originais, no grego, no hebraico, ele era versado nessas línguas. Ele começou a fazer conferências sobre Bíblia e até convidaram ele para pregar, mas ele não aceitava a princípio, até que insistiram muito e então ele aceitou. E a sua eloquência cativava os ouvintes, as pessoas ouviam ele pregar e ficavam assim maravilhados. Ele, então, decidiu, porque apesar de as palavras de Staupitz ter trazido paz para ele, ele ainda lutava com aquela relação que ele tinha, a visão que ele tinha de Deus e a questão das obras no processo da salvação. E aí alguém disse para ele, olha, você deve ir para Roma, porque lá tudo vai fazer sentido para você. Você for para Roma, você vai sentir a paz, você vai ver o que realmente, sabe, você vai ter o que você está buscando. E esse peso sairá de você. Ele decidiu fazer a viagem para Roma, mas ele foi a pé. Ele disse, eu não vou de cavalo, de carruagem, enfim, ele disse, eu vou fazer a viagem a pé, e ia parando de lugar em lugar, pedindo alimento, como um monge, né? Ele parava, as pessoas respeitavam o monge, oferecia a sua casa, oferecia comida, e ele foi parando de lugar em lugar até chegar em Roma. Nesse período, nesse trajeto que ele fez, ele viu muita coisa que decepcionou ele profundamente. Por exemplo, as palavras de outros padres, né, e monges e pessoas que viviam uma ostentação, viviam em riquezas, palavras chulas que eles falavam, piadas, mesmo dentro de ambientes sagrados. E isso fez com que ele ficasse extremamente decepcionado. Mas quando ele chegou em Roma, ele viu a Roma, diz que ele se ajoelhou, beijou o chão e diz, Roma, eu vos saúdo. E ali ele estava assim, muito emocionado, né, chegando àquela cidade. Bom, ele foi fazer o que tinha ido fazer, né, pagar uma indulgência, uma espécie de indulgência. Ele foi subir as escadas de São Pedro, que segundo a tradição, nós sabemos que não é verdade, mas segundo a tradição, aquela escada havia sido trazida de lá de Jerusalém até Roma, onde foi colocada. E aí, então, ele estava subindo aquela escada ali de joelhos para ver se receberia o perdão de Deus, se ele sentiria aquela paz que ninguém pode imaginar. Ele estava subindo as escadas ali ajoelhado, quando ele ouviu, como que um trovão, uma voz lhe disse, o justo viverá pela fé. Ele, como assim? Ergueu-se de um salto, saiu apressadamente daquele lugar, envergonhado, horrorizado, voltou e começou a realmente estudar. Depois de voltar de Roma, ele voltou para Wittenberg, para a universidade, e ali ele adquiriu o grau de doutor em teologia, e ele estava agora na liberdade de se dedicar, como nunca antes, à questão das escrituras, estudar as escrituras de maneira mais ampla. Bom, Lutero ele fizeram um voto solene de estudar cuidadosamente a palavra de Deus todos os dias, com fidelidade, e isso fez com que ele começasse a perceber muitas coisas dentro da palavra de Deus que não eram seguidas e coisas que eram feitas que não existiam na palavra de Deus. Isso fez com que ele começasse a questionar algumas coisas. Eu vou citar aqui para vocês algumas. Por exemplo, a questão do purgatório. Lutero não conseguiu enxergar na palavra de Deus o purgatório. Não existia purgatório. O que é o purgatório? Acreditava-se, a igreja criou essa doutrina do purgatório, onde a pessoa morreria e subiria para um local que não era nem um céu nem um inferno, ficaria nesse local intermediário. Então, o que a igreja dizia? Se você rezar bastante e se você entregar uma indulgência, né, um valor financeiro para a igreja, aquele seu parente que você ama sai do purgatório e vai para o céu. Era uma forma da igreja ganhar o quê? Dinheiro.
Esse purgatório ficou famoso e todo mundo ficava com o maior medo, né? Esse meu parente morreu e não foi para o céu, está no purgatório esperando, e tirava dinheiro de onde não tinha para ir lá pagar a igreja para o parente poder ir para o céu. Além disso, a igreja começou a praticar essa questão da indulgência, não somente para pessoas que morreram, o purgatório foi mais um, mas havia, dentro da doutrina da igreja, a questão das indulgências, onde o indivíduo tinha que realmente pagar valores financeiros para a igreja para receber o perdão dos seus pecados. E havia, inclusive, cartas que os padres davam para oferecendo o perdão se você pagasse alguma coisa. Então, assim, olha, eu vou pagar uma soma bem alta para a igreja. Aí o indivíduo dava uma carta de perdão dizendo assim, você está perdoado pelo que você já fez e pelo que você ainda vai fazer, já está perdoado já. Então o indivíduo saía feliz da vida, já podia matar, podia adulterar, podia fazer o que ele quisesse, porque ele já tinha pago aquilo ali. Então, ele saía tranquilo com a sua consciência para cometer todo e qualquer tipo de pecado, porque a igreja tinha dito que ele já tinha direito à salvação, porque ele pagou uma soma muito alta. Foram vendidos, na época da Idade Média, eram vendidos utensílios que eram chamados sagrados, e esses utensílios sagrados eram vendidos por preços exorbitantes. Por exemplo, um pedaço de madeira da verdadeira cruz de Cristo. Se você comprar esta madeira aqui, este pedacinho de madeira da verdadeira cruz de Cristo, meu amigo, tenha certeza, você já está no céu, você já recebeu a salvação. Quanto é esse pedacinho de madeira assim, desse tamanho? Era o preço lá em cima. Um preço extremamente exorbitante. E o indivíduo pagava por aquilo ali. Sabe o que se descobriu? Isso eu vi num livro de história. Havia tanto pedaço de madeira da verdadeira cruz de Cristo que dava para construir uma caravela. Aqueles barcos que Pedro Álvares Cabral veio para o Brasil, dava para construir um navio daquele, com tanto pedaço de madeira da verdadeira cruz de Cristo. Só para vocês terem uma ideia. De tanto que eles comercializavam e vendiam. Aqui é a madeira verdadeira, aqui é a madeira verdadeira da cruz de Cristo. Todo mundo tinha um pedaço da verdadeira cruz de Cristo que dava para construir um navio. Foi vendido, na Idade Média, calcula-se que havia cerca de 12 crânios verdadeiros da cabeça de João Batista, que foi decapitado por Herodes. Então, eles vendiam aquele crânio dizendo, isso aqui é o verdadeiro crânio de João Batista. Tinha 12 na Europa. Vendia a preços exorbitantes para que a pessoa comprasse e recebesse, então, a salvação. Tudo isso acontecendo fez com que Martinho Lutero começasse a questionar a ordem destas coisas. E agora, como doutor em teologia, ele começou realmente a questionar como que a igreja estava agindo. E acendeu-se em Wittenberg uma luz cujos raios deveriam estender-se até o fim do mundo, né? Até as partes mais remotas da Terra. Só que a luz e as trevas elas não combinam. Onde existe a verdade, não existe o erro. E Lutero começou a ser perseguido. A igreja romana, ela mercadejava a graça de Deus, ela vendia a graça de Deus, e a Bíblia dizia claramente que o justo viverá pela fé, você não precisa pagar absolutamente nada. Foi então que a igreja enviou um oficial, o papado enviou um oficial por nome Tetzel. Tetzel ele foi o oficial designado para dirigir a venda de indulgências na Alemanha. E esse indivíduo foi enviado ali para a Alemanha para vender indulgências e arrecadar dinheiro para a igreja. Bom, esse indivíduo, segundo o grande conflito, ele era culpado das mais vis ofensas à sociedade e também à lei de Deus. Havendo, porém, escapado do castigo devido aos seus crimes, ele foi empregado para promover os projetos mercenários e nada escrupulosos do Papa. Com grande cinismo, ele repetia as mais deslumbrantes falsidades, relatava histórias maravilhosas para enganar o povo ignorante, e ali ele pegava e tinha dinheiro. Quando o Tetzel entrava numa cidade, olha o que ele falava. Ele entrava e dizia assim, olha, a graça de Deus e do Santo Padre está nas as vossas portas. A graça de Deus e do Santo Padre está às vossas portas. E aí, então, o povo recebia aquele blasfemo e como se fosse um anjo de Deus que tinha descido do céu ali.
Só que aí, Martinho Lutero, quando teve contato com esse indivíduo, ele começou a bater de frente, dizer, não vou agir dessa forma. E o que ele dizia? Olha, se você quiser receber o perdão, você pague aqui a sua indulgência e você vai ter o perdão. E aí é só ir no padre, se confessar e já pede o certificado a ele, porque eu estou em comum acordo com o Papa. Ele já me autorizou a fazer aqui a indulgência. Então, se você pagar X, é só você chegar lá na hora do confessionário, você confessa lá e já pede a sua carta pedindo perdão por todos os seus pecados, que você já vai estar perdoado. Aí, beleza, o povo foi lá e pagou para Tetzel, né? Chegou lá, ó, tá aqui, tá pago aqui a minha indulgência, e pagou um valor absurdo. Agora tem que ir lá pegar a carta com o padre. Quem era o padre? Martinho Lutero. Chegou lá, Martinho, padre, eu vim aqui para buscar a minha carta de alforria, né? A minha carta de perdão. Aí, Martinho Lutero disse, eu não vou dar carta nenhuma, não. Não, mas como não? Eu já paguei pelo meu perdão. Sim, mas biblicamente você não paga por... Não, já paguei, eu quero meu certificado. E aí, Martinho Lutero disse que não ia dar certificado nenhum. Rapaz, isso deu ruim, como diz aí no Brasil. Foi um negócio complicado. É, o, o, o frade, o Tetzel, encheu-se de cólera, ficou bravo, ficou nervoso, porque o povo voltou nele e disse, ei, eu quero meu dinheiro de volta. Mas você já pagou? Não, eu quero meu dinheiro de volta. O padre lá não está me dando a carta de perdão, então me devolva o dinheiro. Ou você me devolve o dinheiro ou me dá a carta de perdão. E aí, então, o Tetzel dizia que ia falar lá para o Papa que Lutero estava fazendo isso e que estava errado e que não podia fazer isso e tudo mais, e que o que ele estava ensinando era completamente errado, que era contra a igreja, e nisso estava se aproximando o dia de Todos os Santos. Na véspera do dia de Todos os Santos, Martinho Lutero fez, então eu tenho que pagar essas indulgências, tenho que dar esse perdão para o povo, porque eles apagaram lá para o Tetzel. Eu não vou dar, não. Eu vou fazer outra coisa aqui. Aí ele pegou um papel, pegou a caneta dele e escreveu 95 teses porque a salvação é pela graça, por meio da fé. Você não tem que pagar nada. Pela graça sois salvos. E aí ele escreveu. Por que você não tem que pagar a indulgência? Por que você não precisa pagar nada para ter a salvação? 95. O que ele fez? Pegou um martelo e pregou bem na porta da igreja lá em Wittenberg. No dia anterior ao dia de Todos os Santos. O povo, quando passou lá, começou a ler. Rapaz, disse que esse negócio causou um rebuliço tão grande que onde passava tinha gente falando de alguma das teses ali. Rapaz, você lembra número tal? Rapaz, pois é, lá fala isso, isso, isso. Você lembra da número tal? E o povo começou a falar disso e é, todo mundo queria é, aprender o que tinha naquelas teses, descobrir o que tinha, e a curiosidade, e aquelas teses, aquelas 95 teses se espalharam pela Alemanha toda. Todo mundo tinha interesse em saber um pouco mais sobre isso. Martin Lutero começou a escrever materiais diversos, inclusive livros, e isso despertou os olhares dos líderes políticos da época. Homens de saber, homens que estavam à frente da nação, começaram a atentar para isso, porque eles também eram extorquidos, vamos dizer assim, pela igreja. Eles também tinham que, de certa forma, prestar, né, parte de suas finanças para a igreja e tudo mais, e havia aquele medo, sabe? Se eu não fizer, estou perdido. Se eu não fizer, a igreja vai me excomungar. Se eu não fizer... Então, o imperador e outras pessoas tinham medo de peitar o líder religioso da época, né, o Papa. De maneira que, quando Martinho Lutero se levanta para fazer esse movimento, aí alguns líderes deram apoio a ele, disseram, opa, tá aqui a nossa chance. Eu concordo com esse negócio aí, não tem que estar pagando nada para ser salvo, não. E aí Martinho Lutero conseguiu a amizade de algumas pessoas. Bom, Martinho Lutero logo foi chamado de herege, a igreja logo ficou assim
chateada e fez uma reunião onde pediu que ele se retratasse. Mas ele disse que não iria nessa reunião sem um salvo-conduto. Essa não foi a dieta de Worms ainda, foi uma outra reunião que ele foi chamado. E ele disse lá na reunião, ele falou, eu só vou se tiver um salvo-conduto. E o imperador, que estava aliado com ele, na época, né, o líder político da época, que estava alinhado, disse, não, tudo bem, eu vou lhe dar o salvo-conduto. Um salvo-conduto era um documento que dizia que ele não poderia ser preso, nem ser morto, aquele documento não deveria ser violado. E aí, então, a cidade de Augsburgo, na Alemanha, foi indicada como lugar para esse processo. O reformador partiu a pé para fazer essa viagem até Augsburgo e alguns amigos dele disseram, olha, rapaz, não vai não, porque pode dar problema. Nessa época também, Melanchthon veio de Wittenberg para ajudar Martinho Lutero. Melanchthon era um amigo, né? Ele tinha uma simplicidade, uma simpatia e, ao mesmo tempo, uma inteligência assim, muito incomum, né? E esse Melanchthon se juntou com Martinho Lutero nesse processo de ajudá-lo. Bom, ele foi então para esse local e fizeram-se abertamente ameaças de que ele seria no caminho, né, no trajeto, porque ele não quis ir com seguranças, né? As pessoas disseram, olha, você vai ser assassinado, você vai ser destroçado pelo caminho, as pessoas vão te pegar, e etc. Mas ele disse que confiava em Deus. E, enfim, ele foi. A notícia da chegada de Martinho Lutero até Augsburg, é um nome esquisito alemão, Augsburg, a notícia dele, que ele chegou, deram grande satisfação ao legado papal. Por quê? Porque eles imaginaram, agora a gente pega ele, agora a gente mata ele. A ideia era fazer o que tinha feito com John Huss 100 anos antes. A ideia era matar Martinho Lutero ali. Só que ele foi com o induto, o salvo-conduto ali do imperador. Bom, quando ele chegou nesse local para falar acerca de sua fé, dos seus escritos, a única coisa que foi dito para ele, quando ele disse, olha, você examinou os meus livros? Você leu o que eu escrevi? Eu estou disposto a me retratar, disposto, inclusive, a queimar tudo que eu escrevi, se você me mostrar dentro da Bíblia, não vem com outra coisa, não. Dentro da palavra de Deus, se você me mostrar onde está errado, onde eu estou equivocado, eu teria o maior prazer em destruir tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu escrevi. A única resposta que deram a ele foi a seguinte, retrata-te. O reformador, então, mostrou que a sua atitude era apoiada pelas Escrituras. Declarou com firmeza que não poderia renunciar à verdade. E aí, então, a coisa foi apertando, o indivíduo não tinha argumentos contra aquilo que Martinho Lutero havia exposto, e a única coisa que ele falava, e agora de maneira colérica, de maneira mais arrogante, nervoso, retrate-se, ou mandá-lo-ei para Roma, foi o que ele disse, para ali comparecer perante os juízes comissionados para tomarem conhecimento de sua causa. Nós vamos excomungá-lo, e também a todos aqueles que acreditam como você. Todos, em qualquer ocasião que favorecerem você, também serão lançados fora da igreja. E aí, Martinho Lutero disse, vocês podem fazer o que quiser, mas eu não vou me retratar. Bom, como ele tinha um salvo-conduto, ele voltou. E aí, então, as ideias dele começaram a se difundir ainda mais. Martinho Lutero começou a ser conhecido pela Alemanha toda. Bom, avançando um pouquinho aqui na história, nós vamos chegar ao capítulo 8. Deixa eu me passar aqui no meu livro. Eu estou com Pastor, o livro. Pois não, tem uma pergunta. pois Que não. ocorreu enquanto o senhor explicava, né? Dessas 95 teses lá de Lutero que ele pregou, não tem nenhum registro disso, do que ele escreveu nessas teses? Rapaz, eu não sei te dizer, eu não fiz essa pesquisa. Seria interessante a gente até fazer uma pesquisa
Deixa eu ver se eu consigo fazer uma busca rápida aqui para saber quais foram as 95 teses de Martinho Lutero. Deixa eu ver se tem aqui. Olha, Excelência, parece... eu não sei se tem aqui, mas parece que existe. Eu não, como eu falei, eu não fiz uma pesquisa avançada, mas no dia 31 de outubro de 1517 ele lançou, e sim, existe essas 95 teses escritas, olha. Eu estou aqui, inclusive, com um documento, não sei se é original, mas aparece aqui num site bem interessante. A gente pode fazer uma busca depois para saber quais foram essas 95 teses, né? Existe um museu com elas aqui escritas de maneira bem interessante. Mas isso está escrito sim, isso existe, tá bom? Bom, Legal, bacana. oi? Bacana, porque Pois é. a Eu não, terceira eu não, eu mensagem não tinha feito angélica, essa busca. Eu não tinha sim, a feito essa terceira busca. mensagem angélica entra a justificação pela fé, né? E o Sim, Martinho Lutero foi um expoente em pregar a justificação pela fé, né? É, sim, sim. Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês a tela, porque aí dá para você ver aqui, olha, aqui as 95 teses de Martinho Lutero. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá as 95 aqui. Esses aqui são documentos antiquíssimos, né? Olha só, até a 95. Aqui, ó, até a 95. Isso aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir. Uau! Parece que foi escrito aqui em latim. É, parece que é latim. Não está parecendo com alemão, não. É, latim. Amor et studio. Eu nem sei latim. Eu não sei latim. Não, latim não. Não que eu vou começar a latir aqui. Mas, enfim. Ah, o Martinho Lutero, então, ele afixou essas 95 teses ali. Bom, depois desse primeiro embate, Martinho Lutero saiu assim mais forte, começou a escrever mais coisas, e agora ele escreveu coisas assim bem pesadas mesmo contra o papado, chamando, por exemplo, o papado de anticristo. Quando a bula papal chegou até Martinho Lutero, tipo dizendo que ele estava excomungado, que ele estava expulso da igreja, sabe o que ele falou? Desprezo-te e ataco-a, desprezo-a e ataco-a como ímpia, falsa. É o próprio Cristo nela condenado. Regozijo-me por ter de suportar tais males pela melhor das causas. Sinto já maior liberdade no meu coração, pois finalmente sei que o Papa é o anticristo e que o seu trono é o próprio trono de Satanás. O cara pegou pesado. Então, Martinho Lutero, quando ele recebeu essa carta de excomunhão, ele desprezou completamente. Então, ele passou a escrever muito, muito, muito mesmo. E aí a gente entra no capítulo 8 do livro O Grande Conflito, dentro dessa turbulência de ameaça do Papa, ameaçando Martinho Lutero de excomunhão, e todos aqueles que seguiam a ele e tudo mais. Bom, finalmente, um novo imperador, Carlos V, subiu ao trono da Alemanha e os emissários de Roma se apressaram para apresentar as suas congratulações e induzir o monarca a empregar todo o seu poder contra a reforma de Martinho Lutero. De um lado, o eleitor da Saxônia, que era gente boa e gostava de Martinho Lutero, a quem Carlos, em grande parte, devia a sua coroa, porque foi esse camarada que ajudou muito até ele chegar onde chegou, com o cargo de imperador. E esse é que dizia, olha, não mexe com Martinho Lutero, não, dá oportunidade para ele ser ouvido. A Igreja Católica está querendo mandar matá-lo, está querendo matar, mas você não deve fazer isso. Você deve escutar primeiro o que ele tem a dizer. Como Carlos V devia muitos favores ao eleitor da Saxônia, então ele fez assim. Né? Ele fez assim, ele permitiu uma reunião que foi a mais conhecida, a mais famosa, a conhecida Dieta de Worms, ou Worms, né, como fala em alemão. Bom, Martinho Lutero pediu novamente um salvo-conduto, porque desta ocasião ele já estava excomungado da igreja
A igreja, na verdade, considerou isso uma afronta. Porque como é que você vai ouvir alguém que já foi excomungado? Não tem mais o que ouvir. O que a igreja, a única coisa que a igreja queria agora é a gente precisa matar ele. A única coisa que a gente quer é matar ele. Então a gente não tem que estar ouvindo o que ele tem a dizer, a gente não tem que estar numa conversinha com ele, a gente tem que matar ele. Carlos, manda ele para nós aqui que a gente quer matar ele. Mas aí o eleitor da Saxônia não faz isso, não. E aí ele te devia favores, como eu disse. Então, não, vamos fazer uma reunião para ele ser ouvido. E a igreja, mais uma vez, escutar. Já tinha escutado ele antes lá em Augsburg. Bom, Martinho Lutero, então, foi para esse local, em Worms, ou em alemão, Worms, né? Eu acredito que é assim que se fala. E foi enviado um camarada bem terrível para lá. Não era o Tetzel agora, era um outro chamado Aleandro. Esse camarada era o delegado papal, ele veio direto do Papa para ir lá. E a função dele era acabar com Martinho Lutero. O trabalho dele lá em Worms era levar Martinho Lutero para ser morto. Inclusive, eles tentaram uma nova estratégia. A estratégia de se fingir amigo. Dizer, não, vamos lá, a gente quer te ouvir na paz e no amor. Martinho Lutero disse não. Aí eles fizeram a seguinte proposta: não precisa de salvo-conduto, não, salvo-conduto do imperador, não. Você não confia na bondade e na misericórdia da igreja? Aí Martinho disse, não confio, não. Mas confie na nossa misericórdia, no nosso amor. E Martinho disse, eu não confio, não, senhor. Confie, rapaz, confie na misericórdia da igreja, no amor da igreja. Aí Martinho disse, não, eu quero salvo-conduto, eu só vou lá se me der um salvo-conduto. Aí o imperador Carlos V foi e deu salvo-conduto para ele. Aí ele foi. Eles começaram na paz e no amor, falando assim, você deve se retratar, veja bem. E aí Martinho Lutero fala, não vou me retratar, não. Aí esse Aleandro começou a mostrar as suas garras. Né? Ele fez um discurso assim bem veemente, bem forte. E nesse discurso que ele fez de acusação, ele chegou assim a mencionar que um detalhe importante, nessa reunião não foi convidado só o imperador Carlos V e o representante de Roma, todos os príncipes da região, príncipes que eu digo assim, os líderes políticos, né? Frederico da Saxônia e outros reis e príncipes, duques, pessoas importantes, foram convocados de vários países, estavam lá. Nino, quando Martinho Lutero chegou, o povo estava numa euforia. Grupo de um lado queria que ele morresse, o outro grupo queria defendê-lo. Ele chegou para dormir, dormiu bem pouquinho, assim, que ele fez uma viagem bem cansativa, mas dormiu pouco, a galera já acordou ele e tem que ir, etc. Bom, esse Aleandro, então, fez um discurso assim bem terrível, né? E ele perguntava assim, o que são esses luteranos? Uma quadrilha de insolentes pedantes, padres corruptos, devassos monges, advogados ignorantes e nobres degradados, juntamente com o povo comum, a que se transviam e pervertem. Quando lhes é superior o partido católico, aqui ele apelou, ele disse assim, olha, quanto lhes é superior o Partido Católico em número, competência e poder. Um decreto unânime desta ilustre Assembleia esclarecerá os simples, advertirá os imprudentes, firmará os versáteis e dará força aos fracos. Em outras palavras, vocês aqui são os chefes, vocês são os reis, vocês são os príncipes, vocês derem aqui o voto para nós aqui, de confiança, para a gente matar esse povo. A Igreja Católica é muito maior, ele diz aqui, o nosso Partido Católico é muito maior em força, em número, em competência, em poder. Um decreto de vocês vai fazer algumas coisas. Vai advertir os imprudentes para ninguém vir com essa conversinha de novo. Vai firmar os versáteis, vão acreditar mais ainda na igreja e vai dar força aos fracos. Só que os príncipes que estavam presentes ali estavam divididos. Não havia unanimidade entre eles. Alguns se posicionaram
contra Lutero, pouquíssimos se posicionaram a favor, e uma parte ficou quieto, não falou nada, mas posteriormente deram total apoio a ele. Não quiseram falar nada lá para não ser excomungado. A reforma não terminou com Lutero, como muitos supõem. Ela vai continuar até o fim da história desta terra. Mas, quando Martinho Lutero saiu dali, daquela dieta de Worms, porque, um detalhe, é que a gente vai falando e vai lembrando aqui do que aconteceu. Quando o Aleandro disse, retrate-se da sua... A conversa era sempre essa, retrate-se, você acha que você é melhor do que a igreja, você sabe mais, você sozinho sabe mais do que a igreja toda. Aí Martinho Lutero disse, me dê um período para eu pensar, eu posso pensar e trazer uma resposta até amanhã? Aí o pessoal disse, opa, ele vai pensar. Então, isso é um bom sinal, significa que ele vai, quem sabe, se retratar. E aí, eu vou ver se eu acho aqui, eu até grifei essa parte aqui, porque eu achei muito interessante quando Martinho Lutero dá essa resposta. Martinho Lutero, então, quando o camarada lá mandou que ele retratasse, que ele se retratasse, o orador da dieta disse irado, a forma como ele falou. Você não respondeu a pergunta feita, porque quando ele fez a pergunta, deixa eu voltar para contextualizar, quando ele fez a pergunta para ele se retratar, Martinho Lutero disse, me dê um tempo, eu vou pensar. Ele foi, e aí todo mundo foi dispensado. No dia seguinte, ele ficou de voltar. O Carlos V pensou assim, rapaz, ele fraquejou, ele vai se retratar. Só que a galera não contava que Martinho Lutero ele ia, na verdade, preparar um bom discurso. E aí o que acontece? Desde aquela primeira lá em Augsburg, ficou muito nítido o contraste entre Martinho Lutero e o enviado lá da igreja, porque a galera não tinha como responder os argumentos dele, só brigavam, só falavam, só gritavam, e ele todo calmo. E a Bíblia diz assim, me prove que eu estou errado. Dessa vez, o camarada Léo Aleandro, você deve se retratar e tal. Ele aqui ficou quieto, disse, eu posso trazer a resposta amanhã? Traga. Opa, a gente vai conseguir fazer ele se retratar. Ele não se retratou. Quando foi perguntado a ele no dia seguinte, e aí, qual é a sua resposta? Você vai se retratar? Fizeram duas perguntas para ele. Botaram uma pilha de livros que ele tinha escrito. Esses livros são seus? E a segunda pergunta, você reconhece que está cheio de erros aqui, que você reconhece que você se retrata daquilo que você escreveu aqui? E aí, Martinho Lutero disse, não. A pergunta foi a seguinte, eu vou ler aqui na íntegra. O orador da dieta irado, quando ele disse, olha, se você me mostrar que tem erros aqui dentro, eu posso me retratar. Aí ele ficou com muita raiva e disse assim, você não respondeu a pergunta. Exijo que você dê uma resposta clara e precisa. Você se retratará ou não? Então, eles não queriam saber da argumentação de Lutero, não queriam saber o que estava ali. Porque o Martinho Lutero disse, se você me provar que está errado, eu me retrato. Aí ele disse, não, você não está respondendo a pergunta, a gente quer saber se você vai se retratar ou não. Era para ele dizer, eu já disse, se você me provar que eu estou errado, eu me retrato. Mas eles disseram, não, responda simples e claro, você vai se retratar? Aí ele pegou e respondeu, sendo que vossa majestade e vossas altezas exigem de mim uma resposta clara, simples e precisa, vou dá-la, e é esta. Aí ele diz o seguinte, não posso submeter minha fé, quer ao Papa, quer aos concílios, porque é claro como o dia que eles têm frequentemente errado e contradizem um ao outro. A menos que eu seja convencido pelo ensino das Escrituras, não posso retratar-me e não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a própria consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa, que Deus me ajude. Amém. Foi o que ele disse. Que Deus me ajude. Bom,
Em sua primeira resposta, Lutero havia falado em atitude respeitosa, quase submissa. Os católicos haviam interpretado, como eu disse, que aquele período que ele pediu, um indício de que ele se retrataria. O próprio Carlos, observando com certa indiferença a expressão abatida de Lutero, imaginou naqueles trajes comuns que ele estava usando, né? Esse monge nunca fará, nunca fará de mim um herege, né? O Carlos pensava, porque o Carlos estava contra Lutero, mas ele teve que dar o salvo-conduto pelas razões que eu já mencionei. Ele devia muito ao da Saxônia. E aí ele estava assim, que ele se retrate. Eu não quero que ele me coloque numa posição de herege, né? Porque quem estava do lado de Martinho Lutero era um herege. Mas aí muitos, quando escutaram a firmeza de Lutero, até mesmo esse imperador, admirado da firmeza com que ele falou essas palavras, ele exclamou: este monge fala com coração destemido e inabalável coragem. Este monge fala com coração destemido e inabalável coragem. Bom, quando Lutero falou isso daí, aí a coisa ficou feia, né? Porque o orador da dieta disse o seguinte: se você não se retratar, o imperador e os governos do império decidirão sobre a conduta a adotar contra um herege incorrigível como você. Lutero só falou que Deus me ajude. Mas aí, o Aleandro, junto com os que estavam ali, católicos, que queriam a morte de Martim Lutero, começaram a forçar o Carlos a quebrar o induto, a desfazer o induto. E dizia para ele: ó, você deve voltar atrás com esse induto que você deu a ele e deve entregar ele para nós, porque essa é a vontade do Papa. Nós vamos levá-lo para Roma e ele vai ser sentenciado, ele vai ser morto. Entregue ele para nós. E aí Carlos V, ele disse o seguinte, isso aqui eu achei muito interessante: sacrificarei meus reinos, meus tesouros, meus amigos, meu corpo, meu sangue e minha vida. Deixa eu ver aqui, agirei contra eles e seus adeptos como hereges teimosos, expulsando-os da igreja, proibindo-os de exercerem sua função e por todos os meios possíveis para destruí-los. Mas, apesar disso, o imperador declarou que o salvo-conduto de Lutero deveria ser respeitado, deveriam permitir-lhe chegar em casa em segurança. Então, apesar de ser forçado a querer, né, fazer com que o imperador desse, ele disse: olha, eu posso abrir mão de muita coisa no meu reino. E ele chega a dizer isso: mas eu não posso abrir mão da honra. Um homem pode viver sem outras coisas, mas não pode viver sem a honra. E eu dei a minha palavra para ele de que ele tem um salvo-conduto, eu não vou abrir mão disso. Ele não vai para Roma. Aí a igreja já ficou, os amigos de Aleandro já estavam planejando matar Martinho Lutero. Já que ele está com salvo-conduto, ele vai ter que viajar de volta para Wittenberg. Então, no caminho, a gente pega ele. Frederico, que era o da Saxônia, ouvira com profunda emoção tudo que Martinho Lutero falou. E aí, então, aquela frase que eu falei do Carlos, eu queria ler com vocês, porque eu achei bem interessante. Aí eu volto nessa do Frederico, o que ele fez para salvar Martinho Lutero. Quando o Aleandro e a turma eles chegaram a dizer o seguinte: o Rio Reno deveria receber as cinzas de Martinho Lutero do mesmo jeito que recebeu a de John Hus 100 anos antes. E aí ele começou a forçar mesmo Carlos V a entregar Martinho Lutero. E aí foi quando ele falou isso daqui, olha: mesmo que a honra e a fé fossem banidas do mundo todo, deveriam permanecer no coração dos príncipes. Então, a honra, ele disse: eu não vou abrir mão. Ela pode sair do mundo inteiro, mas no coração dos príncipes ela deve permanecer. Ele disse: eu vou perseguir os adeptos, eu vou perseguir os hereges, porque Carlos V não gostava de Martinho Lutero, né?
Eu vou perseguir, mas como eu dei minha palavra, eu vou honrar. Ah, mas essa... Não, a honra pode faltar em todo lugar, mas honra e a fé tem que estar no coração dos príncipes. E aí ele realmente não entregou Martinho Lutero. Só que o pessoal disse, tem problema não. De noite, quando ele viajar, a gente dá um jeito dele, a gente pega ele no caminho. Aí, Frederico tinha, vamos dizer assim, espiões, né? De olho e de ouvidos bem atentos para descobrir o que estava acontecendo. E descobriram realmente, ele descobriu que havia uma tramóia para pegar Martinho Lutero no caminho. Quando Martinho Lutero estava indo, o Frederico mandou um grupo dele separar Martinho Lutero do grupo com que ele estava indo e sequestrar ele. E olha que coisa interessante. Ele estava indo a cavalo, de repente chegou aquele alvoroço e pegaram ele, colocaram um saco nele, desapareceram pelo meio da floresta com Martinho Lutero. Todo mundo, cadê ele, cadê ele, cadê ele? E ele, desapareceu, sumiu. E aí, mataram, não mataram, ninguém sabia quem tinha levado. E aí ele pegou e Martinho Lutero, então, foi levado para um lugar, num castelo, bem escondido, e o próprio Frederico disse, eu não quero nem saber onde ele está. Ele que mandou, né, esconder ele, mas eu não quero nem saber aonde que ele vai estar, porque eu não quero ter que mentir, ser torturado para falar aonde ele está. E aí Martinho Lutero foi levado, deixa eu ver se eu consigo lembrar, porque são muitos nomes alemães e a gente não lembra, né? Mas esse Frederico, ele era um vigia, né? Pronto, o castelo de Wartburg. Ele foi levado. Esse castelo ficava no meio de uma floresta, no meio das montanhas lá, num lugar bem isolado. E só o grupo pequeno mesmo que sequestrou ele, levou ele para lá. Ele ficou ali por volta de 1 ano. E de lá ele não teve sossego. Começou a escrever. O texto sagrado diz que ele conseguiu escrever o que parecia não ser possível a um ser humano. O que parecia ser impossível ao ser humano escrever, o tanto de coisa que ele escreveu. Mas ali ele estava seguro, ali ele estava protegido, e ele então começou a escrever muitas coisas. E os folhetos de sua autoria começaram a circular por toda a Alemanha, da sua ilha de Patmos Rochosa, ali em Wartburg, ele começou a escrever e ir alcançando as pessoas. E aí todo mundo sabia, ele não morreu, ele está vivo. Naquela época ainda não era a imprensa como hoje, então dava para ver a caligrafia, enfim, ele está vivo. E aí Martinho Lutero continuou a escrever muitos e muitos livros. E isso fez com que toda a Alemanha recebesse as literaturas, os materiais de Martinho Lutero. O texto do Grande Conflito diz também que Deus usou essa estratégia de pegar Martinho Lutero e levar para um lugar escondido para que ele não se dobrasse diante do orgulho, achar que ele era importante. Por quê? Nenhum rei tinha feito o que ele fez, nenhum príncipe tinha feito o que ele fez. Ele peitou a maior autoridade do mundo na época, era ele sozinho contra o mundo, a liderança do mundo na época através do Papa. Então ele sozinho enfrentou o Papa. Ele sozinho foi lá e falou o que precisava falar e ninguém teve coragem de fazer. Então, ele saiu aclamado por muita gente. Inclusive, o Carlos não quis realmente entregá-lo, não somente porque ele tinha aquela dívida com o Frederico, mas também porque a Alemanha estava dividida. Havia muitos católicos que eram favoráveis a Martinho Lutero, mas havia uma grande multidão que era favorável favorável a ele. Então, tinha um grupo contra e tinha um grupo a favor. E na época que John Huss, 100 anos antes, morreu, houve uma onda de protestos na época, ele é da região da Saxônia, quando ele foi assassinado, queimado vivo, ele morreu cantando, houve uma onda de protestos e a turma, sabe, e aí o Carlos V disse, eu não quero isso aqui para o reino, eu não quero um reino dividido. Ter um problema dessa magnitude não é o que a gente quer agora. Por isso ele resolveu não fazer nada, mas assim que o salvo-conduto vencesse, Martinho Lutero seria certamente perseguido e morto. Mas aí, como ele foi levado para o castelo de Wartburg, lá ele continuou fazendo o seu trabalho. E Deus, através de Frederico da Saxônia, fez com que o trabalho de Martinho Lutero prosperasse, continuasse e avançasse. Bom, o texto termina, o último parágrafo do capítulo
8, que são os capítulos, estudou aqui o capítulo 7 e 8, termina dizendo assim: quando pessoas se alegram pela libertação que a verdade lhes traz, Satanás tenta desviar de Deus os pensamentos e afeições e fixá-los nos fatores humanos para exaltarem um instrumento e ignorarem a mão divina que guia os acontecimentos. Com muita frequência, os líderes religiosos que assim são louvados acabam confiando em si mesmos. As pessoas são levadas a olhar para eles em busca de orientação, em vez de esperá-la da palavra de Deus. Desse perigo, Deus livraria a reforma. O olhar das pessoas havia se voltado para Lutero como proclamador da verdade. Ele foi afastado para que todos os olhares pudessem dirigir-se ao eterno autor da verdade. Então, assim Deus preservou Martinho Lutero do próprio egoísmo, do próprio orgulho, e fez com que os olhares das pessoas se desviassem de Martinho Lutero e se voltassem para Jesus Cristo, que era realmente o objetivo. Muito bem, essa foi a história de Martinho Lutero, desde o seu início ali até o momento em que ele enfrenta os preletores, os enviados de Roma. E nos próximos estudos a gente vai estudar aí sobre Zwinglio, Calvino, enfim, aqueles que estavam ali na Suíça. Ulrich Zwinglio foi também um grande reformador e eu acredito que os próximos estudos vão falar sobre esses outros reformadores. Mas o legado de Martinho Lutero permaneceu, a obra protestante cresceu, avançou, a igreja não teve poder para barrar, houve um movimento forte chamado Contra-Reforma, que foi, inclusive, uma página sombria na história da Igreja Católica. Essa Contra-Reforma, que começou depois de 1517, se estendeu aí por muitos anos e ficou conhecido como a Santa Inquisição. Quem adotasse as ideias de Martinho Lutero deveria ser morto, deveria ser excomungado, morto, queimado, e aí milhares de pessoas foram torturadas e mortas nos anos que se seguiram, mas a obra iniciada por Martinho Lutero não teve fim, ela avançou, continuou firme, e aqui estamos hoje, resultado desta obra iniciada por esse grande reformador. Amém. Muito obrigado, pastor, pela explanação. Que viagem na história que a gente faz, né? Eu fico abismado mesmo com os jovens, com a nossa geração, né? Que muitos perdem tanto tempo com cultura inútil, né? No Netflix, com tantos tesouros da verdade que a gente tem em nossas mãos, como o Grande Conflito, né? Que ao estudarmos aí 2 capítulos, é uma viagem mesmo na história, né? E não é uma história fictícia, né? É algo que realmente aconteceu, né? Que não somente Uhum. o espírito de profecia descreve, como a história do próprio mundo, né? Livros de história descrevem essas histórias que nós estamos estudando, né? E, Sim. e louvado seja Deus por isso, né? Por termos ainda liberdade para estudar esse livro, né? E saibamos usar com inteligência esse tempo que nós temos de graça, né? Para procurar conhecer melhor o espírito de profecia, né? E a santa palavra de Deus, né? Porque nós estamos mesmo no tempo do fim, estamos vendo o círculo se fechar e a gente precisa despertar para estudar o espírito de profecia, a Bíblia e gravar essas verdades nos nossos corações mesmo, né? Então esse é meu apelo aí para você que está acompanhando esses estudos. Na semana que vem, então, nós temos o pastor jubilado Jael Enéas, então, conosco, dando continuidade aí nesse estudo. Um pastor querido também, um homem de Deus, né? Um longo trabalho aí ministrando a palavra de Deus, né? E, e eu gostaria, então, de dividir com vocês aí o projeto, né? Que é da entrega desses livros aqui, O Grande Conflito, aqui no interior do Rio Grande do Sul. Se você quiser fazer parte desse projeto, então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela para que vocês vejam aí os dados bancários da igreja aqui, Boa Vista do Guilherme. É a igreja aqui da qual eu faço parte, né? E essa igreja, então, está arrecadando aí fundos para a gente distribuir para o máximo de pessoas aqui na região esse livro, O Grande Conflito, né? Então, o nome da instituição, né, é IASE de Boa Vista do Guilherme.
Os dados bancários, então, é conta corrente, agência 0789, e a conta é a 06.1543570-1. A instituição financeira é o banco do Banrisul, e o CNPJ da nossa igreja, então, é o 79080-602/0033-33. E aí é muito importante que você que queira fazer essa doação, então, para a nossa igreja, envie um comprovante aí para o nosso e-mail, é iasdeboavistadoguilherme@gmail.com, para que essa doação seja destinada para a compra do livro, né? Porque aqui Então, não é o Bradesco, Brasil, o banco é Banco do Estado do Rio Grande do Sul, é isso? Isso. O nome é Banrisul, né, do banco. O código do Então, para banco pessoas que são de fora do estado do Rio Grande do Sul, muito possivelmente só vai ser possível fazer via Pix, né? Seria através desse CNPJ, correto? sim. E Ok. aí só manda o comprovante ali no e-mail, porque como a gente recebe também aí os dízimos, ofertas dos membros da igreja, para não ficar confundido Não ali, confundir. a gente pede o e-mail de comprovante, aí você descreve ali a quantia que é para compra de livros do Grande Conflito. E nós Maravilha. contamos com a ajuda de todos, né? Essa obra é do Senhor, né? Para a gente partilhar essa mensagem aí a todo mundo, né? Eu estava até lendo, pastor, hoje, um trecho do livro Eventos Finais, do capítulo 14, no final do capítulo 14, né? Onde diz que não é para a gente medir os resultados ali com aquilo que a gente está vendo no momento que a gente distribui esses livros, né? E porque no final, né, da história terrestre, muitas pessoas vão despertar para a verdade. Então a gente tem que fazer nosso trabalho, divulgar os livros mesmo, entregar para o máximo de pessoas possíveis, porque no momento certo, aqueles que são fiéis adoradores de Deus, né, eles vão ouvir a voz do verdadeiro pastor, né, que é o nosso Senhor Jesus, e vão se juntar a nós na guarda dos mandamentos de Deus e na fé de Jesus. Então, Amém. a nossa parte é fazer o nosso trabalho e deixar os resultados com Deus, né? Amém. Então é isso. Amém. Pastor, o senhor tem mais alguma consideração a fazer? Não, só agradecer e pedir a você que não deixe de ler esse material, não deixe de ler esse livro. Eu já li O Grande Conflito, ainda adolescente, e tive que, para apresentar isso aqui para vocês, fazer uma releitura desses capítulos. São muitas informações, mas eu digo uma coisa para você, é gostoso quando você senta e começa a ler, 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 ler. Eu fui começar a ler, eu estava no carro, eu levar minhas filhas na escola, e aí, enquanto eu tenho que ficar, eu fico ali uns 40 minutos na fila esperando, e eu ali lendo. Fui deitar ontem e fica lendo, a gente fica assim, não vê a hora. Eu dormi lendo o material, é gostoso a leitura. Então, eu digo a você, aproveite, aproveite, porque é uma leitura maravilhosa. Amém. Então vamos fechar com uma breve oração. Santo e eterno Deus, amado Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pela liberdade que o Senhor nos concede, ainda segurando os quatro ventos da revolta desse mundo, Senhor. Pois nós sabemos, meu Pai, que vivemos nos últimos dias. E nós te pedimos, Pai, por mais tempo de misericórdia, mais tempo de graça, Senhor, para podermos pregar essa mensagem a todo mundo, meu Pai. Que o Senhor reavive a tua igreja, Senhor, desperta aqueles que estão dormindo, Senhor, para o real tempo que nós estamos vivendo. E que o Senhor conceda o seu Santo Espírito a todos nós, Senhor. É isso que eu te Amém. peço e te agradeço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Até uma próxima. Valeu, meu jovem. Até Tchau, a próxima. tchau. Deus abençoe.